nosso tema de santidade. Vocês se lembram que nós estávamos falando sobre Daniel? Que Daniel, ele foi aquele que decidiu não comer do banquete nem do vinho que foi oferecido aos ídolos da Babilônia. Vocês se lembram? E que, como Daniel, nós precisamos decidir ter santidade, viver em santidade. Vocês se lembram disso? Hoje nós vamos continuar falando sobre a santidade e vamos continuar também falando sobre Daniel. E hoje o que nós vamos ler está escrito lá em Daniel, capítulo 6. É um versículo, são vários versículos, só que a gente vai ler só alguns pedaços deles, que eu vou explicar a história para vocês. Mas essa história, ela está lá em Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 28, ou seja, são 28 versículos falando sobre essa história que eu vou contar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o dia em que Daniel foi lançado na cova dos leões. E tem uma coisa muito importante, um detalhe nessa história que a gente vai se atentar hoje. Então, o que aconteceu? Foi feito um decreto que os governadores, os presidentes, juntamente com o rei, porque assim, lá na Babilônia era uma cidade, igual aqui não é uma cidade paulina, que tem o prefeito, o deputado, o governador, nem sei muito bem o que é o quê, mas sabe, os nossos políticos, então, são mais ou menos os políticos daquela época. E eles fizeram um decreto que qualquer pessoa que adorassem a um Deus, pedissem a algum Deus, que não fosse o rei Dário, porque o rei Dário era o rei que estava governando nessa época. Se essa pessoa fizesse algum tipo de oração ou de pedido para outro Deus, além do rei Dário, iria ser lançado na cova dos leões. Ah, mas por que eles fizeram isso? Se nós lermos os versículos anteriores ao versículo 10, nós vamos ver que eles estavam procurando algo contra Daniel, porque Daniel fazia parte do grupo de príncipes, que fazia parte daquele governo da época. E os outros príncipes, eles queriam achar algo contra Daniel, mas não tinha, porque vocês se lembram que ele era fiel, que ele era um servo diferente? Então, o que aconteceu? Como não tinha nada para falar de mal dele, eles procuraram alguma coisa, porque eles se lembraram. Ah, Daniel, ele é fiel a Deus, a um Deus diferente do nosso. Então, a única coisa que vai fazer a gente achar algo contra ele é se mexer com Deus dele. Aí eles fizeram esse decreto de que não poderia adorar outro Deus ou pedir algo a algum outro Deus além do rei Dário. Quando Daniel soube disso, o que ele fez? Está lá no versículo 10, que fala que Daniel, ele ia para o quarto dele e ele se ajoelhava e orava 3 vezes por dia. Em uma dessas vezes que ele foi orar, os outros príncipes viram ele. Então fizeram o quê? Denunciaram ele. Denunciaram, e vocês lembram que o decreto era que qualquer pessoa que orasse para algum Deus que não fosse o rei Dário, eles iriam colocar esse homem na cova dos leões. Então tá aqui, ó, aonde era a cova, e como eles viram Daniel orando, falando com outro Deus, o que eles fizeram? Jogaram Daniel na cova dos leões. E a gente vai parar por aqui na história sobre Daniel na cova dos leões. Por quê? Qual que é o detalhe que eu quero falar para vocês? Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Ele buscava a Deus todos os dias. Todos os dias ele se ajoelhava e falava com Deus. Ele pedia para Deus e conversava com Deus. Ah, mas o que isso tem a ver? Vamos lá para o que está escrito em 1 Pedro, que é lá no Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz assim. Vou esperar um pouquinho para ver se vocês vão achar. 1 Pedro, capítulo
1, versículo 15. Diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Quem que nos chamou? Lembra lá quando a gente estava falando sobre identidade? Nós somos filhos de Deus. Então, quem nos chamou? Deus, que entregou quem? Jesus, para que nós pudéssemos ter o perdão e a nossa salvação. Jesus não foi santo? Jesus foi o único homem, um Deus que se fez homem, assim como eu e você, homem, lembra? Homem com H maiúsculo, ou seja, não é o gênero masculino, é o homem ser humano. Vocês vão aprender isso na matéria de história depois, ou já aprenderam, né? Então, nós somos chamados por Deus e nós precisamos ser igual Deus foi. Deus quem? Deus, Jesus, que veio na terra como homem e foi santo. Então, nós precisamos ser santos, porque o que a gente acabou de ler em Pedro? Que nós temos que ser igual àquele que nos chamou. Quem que nos chamou? Deus. E o que isso tem a ver com Daniel? O que Daniel fazia todos os dias? 3 vezes por dia. Ele orava, ele buscava Deus. Então, a gente precisa todos os dias dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Nós precisamos orar o tempo todo. Eu estou com alguma dificuldade na minha escola, estou com alguma dificuldade na minha casa. Vou pedir ajuda para o meu amigo que não sabe nada? Não, vou orar e pedir ajuda para Deus. Estou com dificuldade em aprender matemática. Ora, fala assim: Senhor, abre a minha cabecinha para que eu possa entender matemática. Por quê? Nós precisamos todos os dias, por aqui, né? Senão vai ficar voando, né? A pessoa voando. Todos os dias falar com Deus, ler a Bíblia e buscar a Deus, assim como Daniel há muito tempo atrás fazia, porque Deus nos chamou para sermos santos. E como que a gente consegue viver em santidade, sendo que a gente peca todos os dias? Lendo a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina como ser, orando, falando com Deus. Eu preciso parar o tempo todo para orar? Não. Você está indo para a escola, lá no carro junto com seu pai? Fecha o olho e ora. Fala: Senhor, abençoa a minha alma, abençoa os meus amigos. Eu estou vindo para a igreja. Senhor, fala comigo. Então, a gente precisa o tempo todo buscar a santidade de Deus, porque através da santidade a gente fica mais próximo de Deus. E como nós lemos em Pedro, Deus nos chamou para sermos santos. Amém? Então, vamos orar. Fechem os olhos, mão no coração. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais um dia de vida, obrigada por tudo que eu fiz, obrigada pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos, pela nossa saúde. Eu te peço perdão por tudo que eu fiz que não te agradou. Se eu menti, se eu falei palavrão, limpa o meu coração. Tira de mim tudo que não te agrada. Senhor, que eu possa viver em santidade todos os dias. Que eu possa ler a sua palavra e orar, assim como Daniel fazia há muito tempo atrás. Que eu possa ser santa como Jesus foi santo. Me ajuda, Senhor, a ser como ti. Me ajuda a ser como tu, me ajuda a ter as características que Jesus teve. Eu te agradeço e eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Beijo, Deus abençoe e até a próxima aula, viu? Tchau! Braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça.